1 Timóteo, capítulo 1. Nós leremos apenas o versículo 15. 1 Timóteo 1,15. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas são palavras do apóstolo Paulo, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essas belíssimas palavras. E nós vamos refletir, à luz desse texto, sobre um tema muito importante: a dignidade do Evangelho. Esse é o nosso tema. Eu entendo que o Natal, a compreensão do nascimento de Cristo, significa entendermos os fundamentos do Evangelho. Quando nós meditamos nas narrativas sobre o nascimento de Jesus, nós vamos entender os fundamentos do Evangelho. Esse versículo, ele mostra um resumo do que é o Evangelho. É incrível como Deus inspirou homens para escrever em tão poucas linhas e falar tão grandes verdades em um só versículo. Isso pode ser dito sobre vários versículos das Escrituras. De fato, irmãos, se nós lermos esse versículo e retermos o seu conteúdo, nós vamos estar entendendo a essência do Evangelho. O coração do Evangelho está aqui nessas linhas. Esse versículo, ele é muito simples. Todas essas crianças que vieram aqui, elas são capazes de entender esse versículo. Mas esse versículo também traz verdades tão profundas que nós não temos a capacidade de entender a riqueza desse versículo apropriadamente. Nós não temos também condições de pregar, anunciar, proclamar tudo aquilo que está apenas nesse versículo, né? O Evangelho é assim, é um dos paradoxos maravilhosos do Evangelho. Ao mesmo tempo que ele é simples, em que uma criança pode entender, um analfabeto pode entender, ele é tão profundo que ninguém, por mais acadêmico que seja, ele não consegue sondar as riquezas profundas do Evangelho. O que levou o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Ele disse que era o principal dos pecadores no nosso texto. E aqui ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho é isso. São as insondáveis riquezas de Cristo. E tem um antigo pregador, né, que Alan gosta muito dele, e eu também. E ele fala que o Evangelho é como se fosse uma mina de ouro. Mas uma mina inesgotável. Você encontra um ouro, você volta nessa mina e tem mais ouro na mina. Essa é uma expressão famosa desse pregador. O Evangelho é assim, ele, ao mesmo tempo que ele é simples, quem não pode entender essas palavras? Eu não estou falando aceitar, não estou falando crer, eu estou falando entender racionalmente essas palavras. Quem não pode entender essas palavras de Paulo? Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso que o Evangelho é glorioso, irmãos. O Evangelho não deixa ninguém de fora da sua mensagem. Tanto a criança como aquele que já está maduro e já conhece muitas coisas, tem a aprender do Evangelho de Cristo. Nesses dias em que nós estamos pensando sobre a vinda de Cristo ao mundo, eu acredito que seja apropriada uma reflexão mais atenta, mais profunda desse
versículo. Eu acredito que esse versículo aqui, ele está em sintonia com as narrativas do nascimento de Cristo. As narrativas de Mateus e de Lucas. O que é o Evangelho? Meu tema é a dignidade do Evangelho, mas o que é o Evangelho? Então vamos ler Lucas 2, de 10 a 11, texto já lido. Nós temos aqui a narrativa do nascimento de Jesus. O anjo aparece aos pastores e os pastores ficam assustados diante daquela contemplação, daquela manifestação. E no versículo 10, o anjo, porém, lhes disse, Lucas 2:10, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui está a resposta da pergunta, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de grande alegria, em que nasce o Salvador, na cidade de Davi, que é Cristo, o Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 21, agora o anjo, em uma visão, se revela a José. José que era noivo de Maria, e Maria se achava grávida, imagine a situação em que José não se encontrava. Mas o anjo aparece a ele numa visão e diz no versículo 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esses versículos que são extraídos da narrativa de Cristo, eles estão em completa sintonia com o texto básico que nós estamos usando aqui. Portanto, o Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para resolver o nosso principal problema. Eu sei que você tem problema e você veio aqui nessa noite. Eu tenho problema, mas eu quero falar a respeito disso, porque o Natal, ou o nascimento de Jesus, ele aponta para uma grande necessidade que nós temos. E é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos ao texto. Paulo diz que essa palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Que palavra? Primeiramente eu quero destacar o início do versículo, depois que Paulo fala que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo. Primeiramente nós vamos falar sobre esse Cristo Jesus que veio ao mundo. Vamos falar um pouco sobre ele, porque ele realmente é o centro das Escrituras e deve ser o centro de toda a mensagem do Evangelho. Paulo usa duas palavras, Cristo Jesus. Você vai presenciar, vai perceber muito essas palavras juntas, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Mas é importante nós entendermos porque Cristo não é sobrenome de Jesus. Muitas vezes a gente, lendo os evangelhos ou as cartas, e nós percebendo essa ligação entre esses dois nomes, dá para perceber e até concluir erradamente que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, ele tinha um nome, Jesus, mas Cristo não era o seu sobrenome, era um título. Cristo recebeu esse título e as profecias do Antigo Testamento já anunciavam que ele era o Messias. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e nós entendemos que a palavra Cristo é a forma grega do nome Messias, o Messias prometido. Todos aqueles que eram levantados no Antigo Testamento, eles eram ungidos, que é a mesma palavra, de Messias, de Cristo, eles eram ungidos, profetas, sacerdotes e rei. E os israelitas esperavam o Messias. Existiam Messias, alguns Messias que foram levantados, profetas, sacerdotes e rei, mas eles esperavam o Messias. E é esse que Paulo está dizendo, que Cristo, Jesus, veio ao mundo. O nascimento de Cristo é
o resultado de uma profecia. É a concretização de uma promessa que Deus fez em todo o Antigo Testamento. Não é difícil você encontrar no Antigo Testamento. E nesta noite já foi lido alguns textos que mostram que o Cristo Jesus, que Paulo está falando aqui, que veio ao mundo, ele foi prometido por Deus e ele é o Messias, o ungido de Deus, o esperado pelos israelitas. E ele também seria o esperado e o aguardado e o adorado, exaltado por todos os gentios que crescem no seu nome. Antes da sua encarnação, antes desse Cristo, desse Messias se manifestar, Paulo diz aqui também que ele é Jesus. O texto que nós lemos de Mateus, o anjo disse, olha, o nome dele será Jesus. Naquela cultura os pais davam o nome, assim também como a nossa. Naquela cultura também os pais procuravam nomes que tinham significado. Mas Deus, ele não permite que os pais de Jesus dessem o nome. Esse nome foi dado por Deus, porque o nome de Jesus indicava a sua missão. E o anjo diz, ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo Jesus, o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mas é importante nós falarmos mais coisas a respeito dele. Ele não veio, ele não passou a existir no começo, no seu nascimento. A sua existência não teve começo quando ele nasceu da Virgem. Então, nessa data, muitos dizem, Jesus nasceu em 25 de dezembro. Essa é a tradição. Mas nós não sabemos que dia ele nasceu. Possivelmente não foi em dezembro. Possivelmente foi em outro mês. Mas o que isso importa? Existe algo mais importante a sabermos sobre o nascimento de Jesus. Ele não nasceu, ele não surgiu, ele não passou a existir a partir do seu nascimento da Virgem. Nunca houve um tempo em que o Senhor Jesus não existia. Ele é Deus e, sendo Deus, ele é eterno. Ele mesmo, na revelação que ele dá a João lá no Apocalipse, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não teve um tempo em que Jesus não existia. E não existirá um tempo, uma época, um período em que ele deixará de existir. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Por isso nós comemoramos o seu nascimento. Você não comemora o nascimento de gente que está morto. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Por isso é bom, é saudável nós nos reunirmos para celebrar o seu nascimento. Ele reina para todo sempre, por isso que o seu nascimento pode ser celebrado. Ele é eterno. Isaías, no texto que nós já lemos, diz que ele é o Pai da eternidade. Ele não apenas é eterno, ele é o Pai da eternidade, ele está acima da eternidade. Miqueias 5,2 é uma outra profecia que diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É o que João vai confirmar no seu evangelho no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 ele diz, e o Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vários versículos que poderíamos usar aqui para dizer que Cristo, ele não passou a existir a partir do seu nascimento. Ele é eterno, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 17. Portanto, meus amigos e irmãos, o Criador do universo, o Deus eterno, o onipotente Deus, ele existindo desde sempre, assumiu uma natureza humana
sem perder a sua divindade. Quando Deus ele se faz carne e habita entre nós, o Verbo de Deus, o Deus homem, ele não perde a sua divindade. De maneira que ele é misteriosamente, que nós não entendemos a encarnação, em uma pessoa coexiste tanto a natureza divina como a natureza humana. Portanto, Cristo, Jesus Cristo, o Senhor da glória, ele é homem verdadeiro, plenamente homem e plenamente Deus. E para cumprir a sua missão, era necessário que realmente fosse um homem-Deus, porque Deus não poderia representar o homem, e o homem não conseguiria resolver o problema. Era necessário que fosse o homem-Deus, Deus se fazer carne para resolver o nosso problema. Essa é a primeira verdade que nós vemos nesse texto. Cristo Jesus veio ao mundo. Ele é Deus e ele é homem. A segunda verdade é que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Ele veio salvar os pecadores. Para que Jesus veio ao mundo? Ele veio com uma missão. Ele veio com um propósito, com um objetivo glorioso: salvar pecadores. A sua missão era uma missão de resgate. E é importante nós entendermos isso, porque na época de Jesus, muitos não entenderam a sua missão. Muitas pessoas pensavam que ele era um simples mestre, ou um filósofo, ou um profeta qualquer, ou um revolucionário social. E ainda assim, pessoas hoje têm esse pensamento a respeito de Jesus. Jesus ele não veio para ser um curandeiro, para ser um filósofo, para ser um homem que ensina coisas boas. Sim, tudo isso é verdade a respeito de Cristo, mas isso não é suficiente para descrever quem é Jesus Cristo. Ele veio para fazer um resgate, ele veio para salvar. Ele mesmo diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Lucas 5,32 ele diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E é por isso que nós adoramos esse Jesus, porque ele veio salvar pecadores. Por isso que nós exaltamos e nós não suportamos a alegria e muitas vezes choramos de emoção quando nós cantamos hinos como esse. Porque esse Jesus, ele veio salvar pecadores. Sobre esses pecadores eu quero falar algumas coisas também. Primeiro, o mundo, ele é composto por pecadores. O mundo está cheio de pecadores. Essa igreja aqui nessa noite é composta de pecadores. E essa classificação abrange toda a humanidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é claro e enfático: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você e eu, nós somos pecadores. Imagine que você está em um dos centros turísticos do nosso país, do nosso estado, esteja no elevador Lacerda, ou subindo ou descendo, não importa, e você esteja ali rodeado de gringos, de pessoas de outros países, turistas que estão ali. Você olha para um lado e tem europeus. Eles conversam entre si, e se você não entende o idioma, você fica perguntando o que é que eles estão falando. Você olha para o outro lado, tem um asiático, tem um africano. Pessoas de culturas diferentes, idiomas distintos. Mas eles têm uma coisa em comum com você. Todos que estão ali naquele elevador, eles são pecadores. Não importa a língua que eles falem, não importa a cultura que eles tenham, eles são pecadores tão quanto você. O que é um pecador? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecador é aquele que transgride a lei de Deus.
aquele que desobedece à lei de Deus. E nós podemos resumir a lei de Deus nos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus é tudo aquilo que você confia, que você coloca a sua confiança, que você coloca a sua alegria. E você diz: essa é a minha alegria, eu confio nisso. E muitas pessoas adoram o dinheiro, adoram o sexo, adoram outras coisas que são boas, criação de Deus, que faz parte da criação de Deus, mas não são Deus. As Escrituras apresentam apenas um Deus que é digno de ser amado e adorado. Mas muitas vezes o pecado, pelo fato de sermos pecadores, nós adoramos a outros deuses. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Só a Deus devemos adorar, e devemos adorar em espírito e em verdade. A Bíblia desautoriza a qualquer um fazer imagem de Deus ou de qualquer outra coisa e adorar essas imagens. O homem, ele é idólatra. Todo o homem é idólatra. Porque o homem, ele tem uma necessidade de Deus, uma grande necessidade de Deus. E ele vai preencher o lugar com outras coisas, mas ele não estará satisfeito se não preencher o seu coração, se o seu coração não for preenchido com a pessoa de Deus. Todos somos pecadores. Ninguém que está aqui nessa noite está fora dessa classificação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas talvez você está dizendo: mas isso é muito óbvio. Eu saí da minha casa para ouvir isso, eu já sei disso. Talvez se eu perguntasse aqui: você é um pecador? Todo mundo levantaria a mão. Talvez se eu perguntasse aí na rua: vocês são pecadores? Todos concordariam e até citariam a Bíblia. Mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas você sabe a gravidade disso? A Bíblia apresenta os pecadores como pessoas que estão perdidas, estão condenadas. Talvez você esteja pronto para dizer: eu sou um pecador. Mas será que se Deus lançasse você agora no inferno, você acharia que Deus estaria agindo com justiça ou injustiça? O que pecadores merecem é a ira de Deus. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus odeia o pecado, e essa classificação, se nós estamos nessa classificação, isso deveria causar temor em nós. A ira de Deus está sobre os pecadores. Não é simples como você pensa, afirmar: eu sou um pecador e quem não é. Isso deveria causar tristeza em nós, o fato de nós sermos pecadores. Porque há um Deus que odeia o pecado e odeia pecadores. Mas um dia, pelo seu amor, Ele enviou o seu Filho. João 3,16 e 17, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, talvez o mais conhecido, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Se Ele não tivesse dado o Filho dele, todos nós pereceríamos. Mas Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O amor de Deus é incompreensível. O amor de Deus é inexplicável, é incomparável. Mesmo odiando pecadores, mesmo abominando o pecado, o seu amor fez com que Ele enviasse o seu Filho para resolver o nosso principal problema. Então Cristo, Ele não veio nos salvar do desemprego. Ele não veio nos salvar de doenças.
Ele não veio nos salvar das dívidas. Ele não veio nos dar um carro novo, um carro do ano. Ele não veio nos dar uma pessoa para casar. Ele veio nos salvar dele mesmo. Porque a salvação que Cristo veio trazer é uma salvação de Deus. Nós, quando somos salvos, nós somos salvos da ira de Deus. Que a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Do Deus vivo. Terrível coisa é estar sob a ira de Deus. Então, há um evangelho que é pregado por aí. Venha para a igreja, que você está desempregado. Até hoje à tarde eu ouvi um carro de som anunciando isso. Você está desempregado, está com crise no seu casamento, está com alguma doença, venha para a igreja que esses problemas vão ser resolvidos. Isso não é o evangelho de Cristo. Essa é uma falsificação, que está evidente que é uma falsificação. Se você conhecer um pouco do evangelho, você vai entender a missão de Jesus. Ele não veio dar emprego. Pode até dar, nós somos gratos a Ele por isso. Ele pode até curar alguém, somos gratos a Ele por isso. Mas a sua missão principal, de ter vindo ao mundo, foi salvar pecadores. Uma outra coisa sobre esses pecadores é que eles não conseguem se salvar. Por isso que é um problema sério. Nós temos um problema que nós não conseguimos resolver por nós mesmos. O pecado, ele nos tira a capacidade de fazer alguma coisa para a salvação. Certa vez Jesus disse, olha, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ele disse que todo aquele que vem a Ele, Ele não lançará fora. Todo pecador que vai a Cristo, Ele acolhe esse pecador. Pecador arrependido, contrito e que crê na suficiência de Cristo, ele é acolhido pelo Salvador. Mas o problema é que os homens não querem. Os homens amam mais as trevas do que a luz, é o que João diz no seu evangelho. Então suas qualidades morais, elas não servem para aplacar a ira de Deus contra você. O seu débito e o meu débito diante de Deus, ele é infinito. E nós não podemos, com as nossas obras, a nossa caridade, o nosso trabalho voluntário, as nossas penitências, nós não podemos resolver esse problema. O pecado é mais sério do que nós pensamos. Não é só uma questão de religião. Não é só questão de reformar a conduta e de se enquadrar em ações moralmente aceitas. Não. O pecado é sério. Cristo, ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para salvar pessoas boas, porque não existem pessoas essencialmente boas. Não existe ninguém com essa característica, pessoa perfeita, pessoa boa. Ele não veio salvar os que guardam completamente a lei, porque ninguém pode guardar completamente a lei. Eu citei 2 mandamentos, mas se nós continuássemos nos 10 mandamentos, nós perceberíamos ali que a Bíblia traz, Deus traz nos seus mandamentos verdades e que revela a vontade de Deus e o seu caráter, que nós não podemos cumprir. E quantas vezes você transgrediu a lei de Deus, a começar do primeiro, não terás outros deuses diante de mim? Quantas vezes você tomou o nome de Deus em vão? Quantas vezes você não reservou tempo para adoração e descanso e contemplação do Senhor, que é o 4º mandamento, lembrar do dia do descanso para o santificar? Quantas vezes vocês, como filhos, desonraram e desobedeceram os seus pais? Quantas vezes vocês furtaram, vocês roubaram o patrão ou horas de trabalho, enfim? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura, quando a Bíblia diz, não cobiçarás? Quantas vezes você adulterou no seu coração, e até mesmo praticando o adultério que é condenado nas Escrituras,
desonrando o casamento, o seu casamento e o casamento de outras pessoas. Todos nós somos pecadores. E Cristo veio resolver esse problema. Todas as religiões dizem: faça alguma coisa boa que você vai resolver esse problema. Mas o Evangelho diz: você está perdido. O Evangelho diz: você não é capaz de resolver esse problema. O Evangelho mostra a nossa total incapacidade. Agora eu te pergunto, e eu pergunto ao texto: de que maneira Cristo nos salva? De que maneira Cristo nos salva? O nascimento de Cristo é só o começo da sua obra, do seu plano. Muitas pessoas enxergam o Natal, dessa época, Natal, o nascimento de Cristo, como um evento a ser lembrado apenas a anunciação. Por isso que esses textos, eles são lidos nessa época e são cantados, mas não consideram a necessidade, problema, e não considera também o plano que Deus veio fazer através de Cristo. O nascimento de Jesus é só o começo. E se nós comemoramos e lembramos de Jesus apenas nesse período, nós estamos desconsiderando o plano que Deus veio fazer, a obra que Deus veio fazer através de Cristo. Cristo jamais pecou, diferente de nós. Ele nunca disse uma palavra imprópria. Nunca subiu um pensamento na cabeça de Cristo, um pensamento impuro. Ele nunca praticou pecado nenhum. Ele sempre amou a Deus como Ele merece. Cristo nunca transgrediu nenhum mandamento. E Ele foi condenado à morte de cruz. Injustamente. Forjaram ali um julgamento, testemunhas falsas, e Cristo, Ele foi crucificado. Mas Cristo, Ele não foi à cruz por causa dos religiosos, ou por causa de Judas, o traidor, ou por causa de Pilatos. A cruz estava no eterno plano de Deus, para resolver esse problema que nós temos. Na cruz, Cristo levou a nossa culpa em sua obra substitutiva. Quem deveria estar ali na cruz e não resolveria nada, nós deveríamos estar. Mas mesmo se nós morrêssemos na cruz, nós não poderíamos salvar a nossa alma e nem a alma de ninguém. Mas Ele nos substituiu, Ele veio para tomar o nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, para receber o que nós merecemos. E Isaías 53, 5 e 6 diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. Isaías anunciando aqui, milênios antes de Cristo, o seu sofrimento, como Ele levou sobre si o nosso pecado. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A cruz foi uma morte cruel, mas o que mais doeu no Senhor Jesus foram os nossos pecados sobre Ele. Então o menino na manjedoura, ele nasceu para morrer. Natal sem cruz não tem sentido. Aquele menino na manjedoura, ele estava destinado à cruz. E isso é o que nos salva. Cristo, Ele não é um salvador porque Ele nasceu, mas porque Ele morreu e Ele ressuscitou. É o que Paulo diz, que Cristo, Ele morreu para a nossa justificação, para a nossa salvação, e ressuscitou para a nossa justificação. E aí eu venho trazer a última verdade que eu destaco desse texto. A salvação que Cristo veio realizar se estende ao pior pecador. Se você olhar para o texto, eu peço que você olhe para o texto. Ele diz, Paulo diz: esta palavra é fiel
e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como esse homem fala com propriedade. E todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele também fala a respeito de algo que ele experimentou. Não é algo vazio, algo sem sentido. Paulo está dizendo, esse Cristo que veio ao mundo salvar pecadores, ele me salvou também, e eu sou o principal dos pecadores. Quem é Paulo? Paulo é um fariseu zeloso. Ele se tornou um líder destacado do judaísmo. Ele era um homem religioso, mas o pecado é terrível. Ele faz com que um homem religioso cometa terríveis pecados. Não pense você que um homem, por ser religioso, por estar envolvido na religião, ele não pode praticar terríveis pecados. Esse homem era religioso. Ele se sobressaía sobre os demais. E ele se tornou um perseguidor da igreja. Olha como é terrível a religiosidade vazia, sem Cristo. Ele assolou e devastou a igreja. Ele fez muitas coisas em nome de Cristo, contra o nome de Cristo. Ele encerrou muitos dos crentes, dos santos, no cárcere. É tanto que quando ele é convertido, e a sua conversão é extraordinária, e Deus vem e diz a um discípulo chamado Ananias, vai lá e ore sobre Paulo, para que ele volte a enxergar, porque na sua conversão ele ficou cego. E Ananias disse, mas esse homem tem assolado a igreja, esse homem tem sido cúmplice de vários assassinatos de cristãos. E Deus diz, vai, porque eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer. Ele será um instrumento em minhas mãos. Que evangelho poderoso, irmãos. Que Cristo poderoso esse que nós estamos proclamando aqui. Paulo diz no versículo 13 de 1 Timóteo 1, no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas ele diz, transbordou a graça de Deus. Eu, o principal dos pecadores. Ninguém é tão pecador que não possa ser salvo por esse Cristo. Ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pelo Evangelho. E a cada dia eu estou mais consciente e convicto disso. Eu não duvido que Cristo, a partir do seu Evangelho anunciado, ele pode transformar o mais vil pecador. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O homem mais terrível que você possa imaginar, ele pode ser alcançado pelo Evangelho. Talvez você esteja pensando, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Eu já pensei pensamentos tão impuros. E eu já pratiquei tantas coisas que a lei de Deus condena. Mas eu quero dizer nessa noite, se houve misericórdia para Saulo de Tarso, haverá misericórdia também para você. Mas talvez você esteja pensando, mas eu não sou tão mal quanto Paulo, então eu não preciso do Evangelho. Você é tão mal quanto Paulo. E você precisa do Evangelho. O moralismo tem levado pessoas para o inferno. O moralismo é aquele comportamento, aquela conduta que diz assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não matei, não roubei, Deus vai me dar um lugarzinho lá. Você é um pecador por natureza. Existem diferenças de pecadores. Paulo era um pecador diferenciado, sim. Mas todos nós precisamos da salvação de Deus. Não é porque você não cometeu o que Paulo cometeu. Não é porque você não cometeu o que Hitler cometeu. Não é porque você não cometeu assassinatos ou crimes hediondos. Você precisa do Salvador. Você precisa do Salvador porque você é um pecador perdido. Mesmo que você não tenha praticado pecados que são socialmente odiados pelas pessoas.
Mas você precisa do Salvador. E não haverá esperança para você, mesmo com a sua moralidade, mesmo com a sua religiosidade, se você não buscar essa esperança em Cristo. Mas haverá esperança para você, mesmo sendo o pior pecador, se você for a Cristo. Creia em Cristo. E confesse como Paulo, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Confesse isso no seu coração, creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados, e haverá esperança para você. Independente do que você tenha feito ou pensado, há esperança para você, porque esse Salvador, Jesus Cristo, ele veio salvar pecadores. Ele veio salvar pecadores. Que ele seja glorificado.